A paz esteja com você. Eu sou o Mestre Jin, tenho 101 anos e eu nunca tomei um remédio sequer nos últimos 50 anos da minha vida. Eu sei que isso soa impossível. Eu sei que parece uma mentira de um velho que perdeu o juízo. Mas antes de me julgar, eu peço apenas que você faça uma coisa. Coloque as duas mãos sobre o seu estômago agora. Feche os olhos e respire comigo. Uma única vez, profundamente. Sentiu? Esse movimento simples que você acabou de fazer é mais poderoso do que qualquer comprimido que você já engoliu na vida. E eu vou te provar isso. Aqui no Templo do Lótus Dourado, cercado pelas montanhas de Kyoto, onde o único som é o vento entre os bambus e a água dos lagos com carpas que valem mais do que carros, eu recebo todos os anos líderes mundiais, bilionários, donos de impérios. Homens e mulheres que podem comprar qualquer remédio, qualquer tratamento, qualquer médico do planeta. E sabe o que todos me pedem? A mesma coisa. Mestre Jin, por que o senhor tem 101 anos e parece ter a vitalidade de alguém com 60? Qual é o segredo? E eu sempre dou a mesma resposta. Eu parei de lutar contra o meu próprio corpo, e o meu corpo parou de lutar contra mim. Veja, eu passei os primeiros 50 anos da minha vida em monastérios tradicionais, vivendo na mais absoluta escassez, meditando em silêncio, dormindo no chão duro, comendo o mínimo. E naquela época eu achava que sofrer era uma forma de purificação, que o corpo era um obstáculo para o espírito, que ignorar a dor era força. Eu estava completamente errado. Um dia, estudando pergaminhos antigos que poucos monges tinham coragem de tocar, eu descobri algo que mudou tudo. Descobri que o Ocidente cometeu um erro de tradução gravíssimo sobre os ensinamentos de Buda. Traduziram desapego como rejeição. E essa confusão não se aplica apenas ao dinheiro, ela se aplica ao corpo. As pessoas rejeitam o próprio corpo, ignoram os sinais que ele dá. Tratam a dor como um defeito que precisa ser calado com uma pílula, em vez de ouvido com atenção. E depois se perguntam por que a doença volta, cada vez mais forte, cada vez mais profunda. Hoje eu vivo neste templo, cercado por luxo, que a maioria não consegue imaginar. Pisos de madeira escura que foram polidos por gerações. Piscinas de pedra vulcânica que se misturam com as nuvens. Jardins zen tão perfeitos que parecem pinturas. E no meu pulso, onde outros usam relógios caros, eu uso um japamala de jade imperial e ouro maciço. Não por vaidade, mas porque eu entendi que abundância e paz não são opostos, são complementares. E isso vale para o corpo também. A doença não começa no corpo, ela começa na mente que está em guerra. E o maior inimigo que você enfrenta não é um vírus, não é uma bactéria, não é a idade. O maior inimigo é a cultura do suor. Essa mentalidade ocidental que diz que você precisa forçar tudo, forçar o trabalho, forçar o corpo, forçar a cura. Toma esse remédio, faz essa cirurgia, corre atrás desse exame, sempre correndo, sempre forçando, sempre no limite. E o que acontece com um rio quando você tenta agarrar a água com as mãos? Ela escapa entre os seus dedos. A saúde funciona da mesma forma. Quanto mais você tenta forçar a cura, mais ela escapa de você. Eu vou te contar algo que aconteceu neste templo. Um empresário muito poderoso veio me visitar. Tinha 67 anos. Tomava 11 remédios por dia. 11. Para pressão, para colesterol, para ansiedade, para dormir, para acordar, para digerir. O corpo dele era um laboratório ambulante. E mesmo assim ele não se sentia bem. Nunca se sentia bem. Ele sentou na minha frente, nesta mesma sala onde as carpas nadam em silêncio do lado de fora, e me disse com os olhos cansados: Mestre, eu já tentei tudo.
Eu posso pagar qualquer coisa. O que eu faço? E eu disse a ele o que estou dizendo a você agora. Antes de tomar qualquer remédio, faça isso. Coloque as mãos no estômago, feche os olhos, respire. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2 segundos, solte pela boca contando até 6, devagar, como se cada expiração levasse embora uma camada de medo, de pressa, de tensão. Ele me olhou como se eu fosse louco. Só isso? E eu respondi, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é fácil parar. Não é fácil ficar em silêncio quando o mundo inteiro grita para você correr. A coisa mais difícil que um ser humano pode fazer não é escalar uma montanha, é sentar em silêncio consigo mesmo por 5 minutos sem fugir. Quando você coloca as mãos no estômago e respira dessa forma, você ativa o que a ciência chama de sistema nervoso parasimpático. Mas eu prefiro chamar de outra forma. Você abre o leito do rio. Você deixa a energia fluir. Você diz ao seu corpo com um gesto simples que ele pode parar de lutar, que está seguro, que você está presente. E é nesse estado, e somente nesse estado, que a cura real acontece. A indústria não quer que você saiba disso, porque se você aprender a ouvir o seu corpo antes de abrir o armário de remédios, ela perde um cliente. E clientes são o que mantém a máquina funcionando. Não a sua saúde, a máquina. Eu não estou dizendo para jogar seus remédios no lixo. Eu estou dizendo que existe um passo que vem antes. Um passo que ninguém te ensinou. O passo de se reconectar com o seu próprio templo. Porque o seu corpo é um templo, o mais sagrado que existe. E um templo não se governa na pressa, governa-se no silêncio, na reverência e na presença. Se este ensinamento está ressoando dentro de você, inscreva-se neste canal agora. Não é apenas um botão, é uma declaração de que você escolheu cuidar do seu templo com a sabedoria que ele merece. Agora eu vou te ensinar o ritual completo. Eu ensino isso a cada pessoa que pisa neste templo, seja um bilionário ou um monge peregrino. Todos fazem o mesmo ritual, porque diante do corpo, todos somos iguais. Primeiro, sente-se com a coluna ereta, não por rigidez, mas por dignidade, a postura de um soberano. Coloque as 2 mãos sobre o estômago. Inspire pelo nariz 4 tempos. Segure 2 tempos. Solte pela boca 6 tempos. A cada expiração, visualize uma névoa cinza saindo do seu corpo. Essa névoa carrega o medo, a tensão, os pensamentos que não são seus. 5 respirações completas. Segundo, coloque as mãos em formato de concha, como se recebesse uma oferenda invisível, na altura do umbigo. Dedos relaxados, polegares se tocando. Sinta o calor que nasce entre as palmas e diga internamente: eu estou pronto para receber a cura que já carrego dentro de mim. Meu corpo não é meu inimigo, ele é o meu templo mais precioso. Terceiro, imagine uma luz dourada descendo do céu, dourada como os fios de ouro que bordam estas túnicas que visto. Essa luz entra pelo topo da sua cabeça e desce devagar, pela garganta, pelo coração, pelo estômago, pela base da coluna, pelos joelhos, pelos pés. Ela não força nada, ela apenas limpa, restaura e reconecta. Quarto, coloque a mão direita sobre o coração, a esquerda sobre o estômago. Fique ali, em silêncio, e diga com toda a convicção do seu ser: eu sou curado, eu sou inteiro, eu sou vivo. Fique nesse silêncio por 30 segundos. Sorria gentilmente e abra os olhos. 5 minutos. É tudo o que você precisa. Mas esses 5 minutos precisam ser feitos antes de qualquer outra coisa. Antes do café, antes do celular,
antes do remédio, porque quando você faz isso primeiro, tudo que vem depois funciona melhor. O remédio age melhor, a comida nutre melhor, o dia flui melhor. Você se tornou o recipiente certo, e quando o recipiente está pronto, a cura flui na sua direção de forma inevitável e natural. Aquele empresário voltou para me ver 6 meses depois. Tinha cortado 6 dos 11 remédios, com autorização do médico dele. A pressão havia estabilizado, a ansiedade diminuiu, e pela primeira vez em décadas, ele estava dormindo sem pílula. Ele me disse: Mestre Jim, eu gastei milhões em tratamentos, e a resposta estava nas minhas próprias mãos, literalmente. Agora eu faço um pedido sagrado a você. Vá aos comentários e escreva: meu corpo é meu templo, eu o honro hoje. Ao digitar essas palavras, você está firmando um pacto, não comigo, com você mesmo. Está declarando que o seu corpo não é uma máquina que você usa até quebrar. É o templo mais caro que existe, e você vai tratá-lo como tal a partir de agora. Pratique esse ritual por 7 dias. Mesmo horário, mesmo silêncio, mesmo respeito, e observe o que muda. Compartilhe este vídeo com alguém que está engolindo pílulas no automático, sem nunca ter parado para ouvir o que o próprio corpo tenta dizer. Eu sou o Mestre Jim, tenho 101 anos, e eu te digo com a certeza de quem já viu o sol nascer mais de 36.000 vezes. O seu corpo não precisa que você o conserte, precisa que você o ouça. A pobreza do corpo começa quando você para de escutá-lo. A riqueza do corpo começa quando você faz as pazes com ele. Que a luz dourada ilumine o seu caminho. Fique em paz.